Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Nossa aula hoje é de redação, hein? Nossa aula está na página 129. Hoje é a parte 1 do assunto resposta argumentativa e carta do leitor. Então, hoje veremos somente o que é uma resposta argumentativa. A resposta argumentativa é um gênero textual que não se vê sempre no dia a dia. Não fazemos uso comum dele. Por quê? Geralmente acontece na educação básica e principalmente no ensino médio, no momento que vocês estão, e será cobrado também no ensino superior. Então vocês terão contato, tem contato já na avaliação de redação, vocês já fazem isso, já tem a resposta argumentativa em questões e verão também mais para frente no ensino superior, que vocês com certeza irão cursar. O que é uma resposta argumentativa? Consiste na resposta de uma pergunta, lógico, mas porém deve conter o ponto de vista do autor, ou seja, a sua opinião a respeito do assunto que está sendo questionado. E deve ser embasado e defendido com argumentos em que você vai apresentar ao longo do texto. Normalmente, antes dessa pergunta argumentativa, são fornecidos texto ou textos de apoio que discorrem sobre o tema e que servem de suporte para que o estudante perceba como ele deve formular a argumentação dele ao ponto de convencer o leitor. Então, basicamente, aquela questão 1 e questão 2 que nós temos em redação se trata de uma resposta argumentativa, em que você tem o texto 1 e depois tem o texto 2, em que passeia sobre o assunto, apresenta uma opinião a respeito do assunto, algumas vezes também uma tirinha. E depois tem uma pergunta. Essa pergunta exige que você dê a sua opinião e que a sua opinião seja argumentativa, já que você deve convencer o leitor, no caso o corretor, que sou eu, de que a sua opinião é a mais correta sobre aquele assunto, de que você está correto em pensar daquela forma. Então a resposta argumentativa, apesar de não ser um texto do dia a dia, como se fosse um bilhete ou algo mais comum, mas vocês têm contato com esse tipo de texto na escola, principalmente na avaliação de redação. Com certeza professor de filosofia ou sociologia, talvez até de história, cria alguma pergunta, a depender do assunto que estiver trabalhando, e que exige que vocês respondam apresentando sua opinião e defendendo a sua opinião sobre aquele assunto. Mas quais são as características da resposta argumentativa? Como posso produzir uma boa resposta argumentativa? Primeiro, título não tem. Então, na resposta argumentativa, você não deve colocar um título. E também não deve começar com a resposta sim, não ou talvez. Por mais que seja, você concorda com isso? Aí você vem sim, porque não, evite isso. Vá diretamente para a resposta, diretamente para os seus argumentos, certo? Posicione-se sobre aquele assunto, mas sem ser tão óbvio com sim ou não e até mesmo o talvez, certo? Qual é a linguagem que eu devo utilizar? Escrito em terceira pessoa, porque é texto argumentativo, se trata de uma resposta argumentativa, então cuidado com o eu, acho que, penso que, não utilize essas formas. Vá para a terceira pessoa e utilize norma padrão, norma culta da língua portuguesa. Deve ter argumentos, lógico, resposta argumentativa, que devem ser coerentes com tema e consistentes com a linha de raciocínio e objetivo da sua produção. Então, pense antes de responder, crie argumentos, perceba se seu argumento é falho, se é um bom argumento, certo? Qual a estrutura que eu devo utilizar? Como é que eu devo construir essa resposta? A resposta tem que ser argumentativa, então deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas como assim, professor? É um texto? Não. Vai depender do limite de linhas que está sendo proposto. Na minha proposta, eu coloco o mínimo de 5 e não defino o máximo. Porém, geralmente tem uma quantidade máxima de linhas, ali 8, 10 linhas. Então não é para você se alongar tanto. Por isso você deve ter atenção que talvez sua introdução seja somente um período, uma frase que contenha 3 linhas, 2 linhas, o seu desenvolvimento sejam 4, 5 linhas e a sua conclusão em 2 linhas ou 3 linhas. Então você pode chegar no máximo 10, 7 linhas, 11 linhas estourando e ali terá uma boa resposta argumentativa. Como eu disse, vai depender da proposta de cada avaliação que vocês estiverem fazendo. Por exemplo, pode ser que mais para frente na faculdade apareça essa proposta e logo abaixo da pergunta tem um espaço de 15 linhas. Então você pode utilizar aquelas 15 linhas que foram propostas para responder aquela pergunta utilizando a resposta argumentativa. Mas o importante é ter em mente que deve ter introdução,
desenvolvimento e também uma conclusão sobre aquele assunto que aquela pergunta está propondo para vocês. Atividade para casa de vocês, página 136 e página 137. Qualquer dúvida, falem comigo. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau.